Versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos ler todo mundo, a igreja inteira, para você guardar isso no seu coração. Quando o diabo quiser te afrontar, você vai lembrar esse versículo aqui. 1, 2, 3. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Você pode se assentar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Às vezes soa na palavra justo que uma pessoa que é justa, ela não passe nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. De repente a palavra justo faz entender que a pessoa que é justo, ela não passa por lutas, ela não passa por dificuldades. E o Espírito Santo está aqui nesta noite, nos orientando e nos falando através da palavra, que muitas são as aflições de uma pessoa justa. Eu fui procurar o que é a palavra justo, o que significava a palavra justo. Justo significa uma pessoa honesta, que age segundo as normas da justiça e da moral. Uma pessoa justa é aquela pessoa que não gosta de se envolver com coisas erradas. É uma pessoa que não apoia a injustiça. É uma pessoa que procura fazer conforme está escrito na palavra de Deus. Uma pessoa justa, ela procura fazer aquilo que a justiça, que a moral prega. Porque muitas vezes uma pessoa que não é conhecedor da palavra de Deus, de repente ela também pratica a justiça. De repente ela pratica a justiça por ela ser uma pessoa cautelosa nesta área. Então a justiça ela vem de Deus. Nós estamos diante do Senhor. Você que entrou aqui, você está ouvindo esta palavra, que muitas são as aflições do justo. E quando foi feita uma oração, eu pude entender o que Deus estava falando aqui. Você que está aí, você que está ouvindo esta palavra, você está passando por muitas aflições. Aflições do desemprego, aflições da enfermidade, aflições da provação, da perseguição, a aflição da solidão, a aflição do isolamento, como José passou, ficou isolado da sua família e dos seus irmãos, foi perseguido pela sua própria parentela, um homem que teve que enfrentar calúnia de uma mulher, teve que ir para a cadeia sem dever nada, uma pessoa justa. Muitos são as aflições do justo. Para você saber também que o justo passa por luta. Uma pessoa justa, ela passa por provação, ela passa por dificuldade. A Bíblia diz em Provérbios que o Senhor manda a provação para o justo e para o ímpio. A diferença é que o ímpio, ele não sobrevive, ele não sobressai, ele não tem vitória, ele morre. Mas o justo, a Bíblia diz que ele jamais será abalado. Esse Salmo 34 é um salmo que fala conosco, que muitas são as aflições daqueles que são justos, que procuram ser justo, mas o Senhor as livra de todas elas. Então dá a entender aqui para mim na palavra, que a luta que você está passando, a luta que eu estou passando, a luta que você que é justo está passando, o Senhor tem livramento para você. Ele vai livrar você de todas essas aflições, de todas essas dificuldades que você está enfrentando. O Senhor vai te dar livramento. Ainda que nós achamos muitas vezes, né, irmã, achamos que não vai vir.
Achamos que estamos sozinhos, que o mundo vai cair na nossa cabeça, achamos que as coisas que estão acontecendo com a gente é algo que nos traz desespero. Mas a promessa de Deus é que para o justo ele tem livramento. Ele tem livramento. Eu achei interessante aqui também que no Salmo 34, no mesmo capítulo, versículo 17, diz assim: o justo clama, e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Por isso que é importante o justo clamar a Deus. Você pode perceber que na hora da dificuldade, o inimigo quer calar a sua voz. Ele quer calar a sua voz. A primeira coisa que ele coloca é o desejo de não orar. Você sente uma fraqueza espiritual tão grande, você sente um desânimo, que não dá para orar. Parece que a oração que você fazia de tantos minutos, de tantas horas, você acaba diminuindo, às vezes acaba até aniquilando mesmo, acabando, e você não consegue abrir a sua boca para orar, porque o inimigo sabe que tem uma promessa no Salmo 34, no versículo 17, que quando o justo clama, o Senhor ouve, e o Senhor o livra de toda a angústia. Porque às vezes não tem um amigo. Irmãos, não fique triste quando não aparecer ninguém para te socorrer, porque pode ser que seja um projeto de Deus. Às vezes a gente entra em julgamento e fala: não, eu passei uma luta, ninguém foi na minha casa, eu passei uma luta, ninguém me visitou. Às vezes é projeto de Deus. Por quê? Tem prova disso? Tenho. O Senhor, quando foi libertar o povo do Egito, Ele endureceu o coração de Faraó. Ele mesmo endureceu. Ele não permitiu que Faraó liberasse o povo. Sabe que Deus está falando com você? Que quando você pratica a justiça, você é justo, você é honesto, você procura fazer as coisas certas, Deus não vai te deixar na mão, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar livramento, porque é promessa da palavra dEle. Ele deixou escrito na palavra dEle. O justo clama por estar angustiado, mas o Senhor ouve e livra o justo de suas angústias. Quando a gente está angustiado, a gente tem que pôr a cara no pó, fechar o quarto. Não estou hoje para ninguém. Hoje eu vou pôr minha cara no pó, hoje eu vou falar com meu Deus. Não estou aguentando ficar com a cara no pó, deita no chão. Muitas vezes eu faço isso na sala da minha casa, eu deito no chão, eu coloco a cara no chão e deito, e ali eu falo com Deus, choro, falo com Deus, choro, e Deus, Ele vai trazer a solução, Ele vai trazer a vitória, Ele vai trazer, aleluia, me dá uma direção. Você precisa fazer isso, você precisa orar mais, porque se você orar, Deus vai te ouvir. Como que Deus vai ouvir uma coisa que você não está orando, você não está clamando? Clama a Ele, fala com Ele, pede para Ele, invoca Ele, coloca todas as tuas dificuldades nas mãos dEle, que Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai te dar o escape, Ele vai trazer a solução, porque é promessa da palavra dEle, que quando o justo abre a boca para orar, quando o justo abre a boca para clamar, Deus brada do céu, Deus envia anjo, Deus manda a solução, Deus manda a cura e Deus manda o milagre. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. De repente você fala assim: pastor, o senhor não imagina o que eu estou passando. Igual o vale que uma irmã passou aqui com o filho dela esses dias, né, que eu fiquei sabendo. Você não calcula. Às vezes o irmão que está do seu lado está passando a maior provação, mas ele está quieto, calado, porque ele não consegue falar, ele não consegue expressar, e muitas vezes a gente fica na incompreensão, a gente fica querendo entender. Irmão, você precisa orar pelo seu irmão, você precisa interceder pelo seu irmão, porque se você é um justo, a Bíblia diz assim, que a oração de um justo, Tiago diz, ele diz claramente, a oração de um justo tem muito em seus efeitos. A sua oração pode trazer solução, a sua oração pode trazer vitória, a sua oração pode resolver problema, a sua oração pode trazer cura, a sua oração pode trazer vitória. Então abra a tua boca, ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, porque se você fizer isso, você vai ser abençoado e vai abençoar. Jesus é muito bom, irmão. É o que eu falei para os irmãos, não estou mais preocupado
Às vezes a gente vai crescendo na fé, irmãos. Quando a gente era mais novo, a gente ficava preocupado em ver o povo pulando, dando cambalhota. Enquanto o fogo não caiu, o negócio não ia. Deus foi ensinando a gente com o tempo que o Espírito dele, ele opera através da palavra. Se a palavra não fizer nada, irmão, não adianta eu usar alguma magia aqui, algum enigma, alguma maneira de pregar que não vai adiantar nada. O Espírito Santo que está aqui agora, e na hora da palavra que Deus está falando com a sua igreja, Ele está falando com você que está sentado aí. Ele tem vitória para a sua vida. Eu procuro aqui, irmãos, olha que interessante. O salmista Davi, no Salmo 34, no versículo 6, ele fala, olha o que ele fala, ele se humilha diante de Deus, irmão. Olha a situação de um rei chegar a falar isso. Ele diz assim, olha, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Clamou este pobre. Ele não colocou na situação de rei, não. Ele podia ter falado para Deus, não, Senhor, eu sou rei de Israel, eu mereço, eu tenho, eu preciso. Se o Senhor não fizer, o que vai ser de mim? Não, ele colocou na posição, clamou este pobre. Por que muitas vezes nós temos que fazer isso, irmão? Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não podemos ir a lugar nenhum. Não há sucesso sem Deus, não há plantação sem Deus, não há prosperidade sem Deus, não há cura sem Deus, não há libertação sem Deus, não há vitória sem Deus, não há solução sem Deus. Só com Deus, quem tem Deus tem a maioria. Você pode estar sozinho com Deus, mas você está com a maioria, porque Deus é maior, Deus é melhor, Deus é mais, aleluia, Ele é mais da nossa vida. Se você tem Deus, você não está sozinho. Ele está com você. E o Senhor fala aqui, muito interessante também. O Salmo 34, versículo 15. Olha que interessante, tudo no Salmo 34. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Olha que interessante. Se você for analisar, estudar só o versículo, olha para os irmãos entender. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Que significa que o Senhor está te monitorando. Ó os olhos do Senhor. Você entra da Calçu, o Senhor está lá. Você sai da Calçu, o Senhor está lá. Você entra no carro, o Senhor está lá. Você pega na estrada, o Senhor está lá. Você entra na área rural, o Senhor está lá. Você está no portão da sua casa, o Senhor está lá. O Senhor está te monitorando. O Senhor está monitorando o justo. O justo tem a presença de Deus. O justo está debaixo. Deus está olhando o justo, para onde ele vai, o que ele vai fazer para guardar ele, para livrar ele, para dar vitória para ele. E atenta os seus ouvidos. Tem hora que a gente mesmo às vezes acaba cometendo esse pecado. E às vezes a gente vê pessoas cometendo esse pecado. E a gente pega mal pra caramba, né? A gente pega muito mal quando acontece isso, né? Quando você está falando com uma pessoa, a pessoa está olhando para você, mas não está te ouvindo. Ela está olhando, você está falando, e depois passa um tempo, ela pergunta, o que você falou mesmo? Ela não estava atenta, ela estava ali, mas não está te observando direito. Às vezes acontece no culto, às vezes está dando aviso aqui e tal, está falando, a pessoa está voada, a mente está longe, está olhando para o pastor, está vendo a palavra, mas o seu ouvido não está atentando pelo que está avisando, ou pela palavra. Mas aqui o Senhor está dizendo que para o justo, os olhos do Senhor estão olhando para o justo, o seu ouvido está assim, atento para ouvir o quê? Ouvir o seu clamor. Quando você ora, o Senhor está ouvindo o seu clamor. Às vezes eu oro, irmãos, até dormir. Pastor, o que é isso? Vou ensinar um segredo para os irmãos. Eu dobro o joelho, oro a Deus lá na minha sala, e aí você sabe, acordou, parece que dá uma despertada. Aí eu vou para a cama, viro, e eu falo com Deus até eu dormir. Então até aquilo, quando você está no volante dirigindo ali, falando com Deus, já imaginou, Daniel? Você está falando com Deus, Deus está te ouvindo. Ele não está prestando atenção lá na África, está deixando você falando sozinho, não.
Acho que Deus não está nem me ouvindo, Ele está prestando atenção lá para o outro lado. Estão sofrendo mais lá. Se você é justo, se você é um servo de Deus, o ouvido dele está atento para ouvir a sua oração. Muitas vezes eu orei soldando uma peça ali na Max. Eu estava trabalhando, a máscara baixada, a lágrima descendo, e eu soldando e falando com Deus, e eu pude ter resposta de Deus em muitas orações que assim foi feito. Se você é justo, você vai passar por provação. Se você é justo, você vai passar por dificuldade. Você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, porque essa dificuldade vem para todos. Mas se você é servo de Deus, tem uma diferença. Você vai ter o livramento de Deus. Você vai ter a vitória lá na frente. Você vai ter a solução lá na frente. Você vai contar a bênção lá na frente. A sua vida não vai terminar na tragédia, não vai terminar no desastre, mas ela vai terminar na bênção, na vitória, na solução, no milagre, no testemunho. Você vai contar o testemunho. E o Senhor está mandando eu dizer aqui para os irmãos que estão aqui no púlpito, e você que está embaixo, você vai voltar para contar um testemunho. Você vai voltar para contar a graça que Deus deu para você, que deu para o seu filho, que deu lá na sua casa. Você ficou com medo, você ficou desesperado, você ficou pensando bobagem, mas o Senhor manda te dizer: se você é justo, você vai receber a bênção, você vai receber o milagre. Mas se eu não for justo, pastor, passa a ser justo. Passa a procurar, porque às vezes, a razão de tanto problema não ter solução é porque Deus requer mais de você. Deus requer um pouquinho mais de você, e você está pensando que está normal o negócio. Não, Deus está requerendo um pouquinho mais de você, porque Ele te ama. Ele não vai descartar você, Ele não vai fazer acepção da sua vida, da sua pessoa. Não, Ele te ama muito. O Senhor te ama muito. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o seu clamor, o clamor do justo. Deus valoriza o clamor do justo. Tiago 5,16 diz que quando um justo clama, Deus responde. Muito tem valor a sua oração, muito tem poder a oração do justo. Já prestou atenção que pode estar acontecendo alguma coisa na casa do ímpio, pode estar acontecendo alguma coisa na casa de alguém. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar quem tem intimidade com Deus, ele vai chamar quem ora, ele vai chamar quem jejua, ele vai chamar quem busca. E quando aquela pessoa vai na casa da outra, pode chegar lá, está o câncer, está a AIDS, está todo o problema que for, pode a dificuldade que for. Quando aquela pessoa ora, o problema vai embora. Quando, aleluia, a pessoa ora, pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser você que está sentado aí. Quando você ora, quando você coloca a sua mão, quando você unge, quando você intercede, o mal que estava naquela casa vai embora. O mal que estava naquela vida vai embora. Você crê nisso? Olha para sua mão tem poder. As suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Quando você ora com fé, fala com Deus com fé, você busca Deus com fé, e você diz: Senhor, eu tenho sido justo diante de Ti, eu tenho procurado fazer a Sua vontade. O Senhor está mandando te dizer: você tem promessa diante de Deus. Deus valoriza o clamor de um justo. O justo viverá pela fé. A fé em Deus é o alimento principal do justo. O que se alimenta o justo? De fé. A pessoa que serve a Deus, ele passa por cada uma. Que alguém até fala assim: acho que eu não vou mais na igreja não, vou largar a mão de servir a Deus. Porque depois, tem gente que fala assim: depois que eu fui para a igreja, quanta luta eu passei, quanta dificuldade eu estou passando. Era só eu falar que eu ia para a igreja, começou o problema na minha casa. É só eu pegar firme com Deus, parece que as coisas virou para o meu lado. Não é assim? Você fala isso, o Senhor está falando aqui. Nossa, parece que eu peguei um compromisso na igreja, parece que o negócio virou para mim, piorou para o meu lado. Sabe o que Deus está falando para você? Você vai viver pela fé em Deus. Você vai viver pela fé nele. Isso aí é o que o inimigo está falando para você largar a mão das coisas de Deus. Mas se você quer servir a Deus, quer morar no céu, quer andar nessa terra de cabeça erguida e entrar no céu marchando, você precisa ser justo, aleluia, e cada vez ser justo mais ainda, para que você possa, aleluia, receber de Deus
o seu troféu, o seu milagre. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. É o principal alimento do justo. É a fé. Eu acho interessante que em Malaquias 3,18 diz que nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Nós estamos vivendo os dias de hoje, os dias de hoje, Malaquias profetizou lá atrás, mas os dias de hoje, Malaquias 3, versículo 18, diz assim: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, de quem é justo e de quem não é. Não haverá engano. O justo é o trigo, e o injusto, o ímpio é o joio. Pode o joio e o trigo andar junto? Pode. Pode morar junto? Morar junto, pastor? Pode. Pode morar junto? Pode congregar junto? É. Mas o dia que Jesus vir, o dia que tocar a trombeta, vai ver a diferença quem era joio e quem era trigo. Não é terno e gravata que me define como trigo. Não é. Justiça. O que é ser justo? Praticar a justiça. Você ser justo é quando você pratica a justiça. É quando você pratica as coisas corretas. É quando você vê algo errado e você não é conivente com o erro, porque hoje é até crime, você fica até preso se você for conivente com alguém. Você não vende droga, mas se você deixar alguém vender droga na sua casa, você vai preso junto sem vender droga. Você não bebe, mas se você permitir que alguém beba, que alguém fique diante de Deus, você está pecando do mesmo jeito. Não podemos ser coniventes com aquilo que não agrada a Deus. Não podemos ser coniventes com coisas erradas. Ser justo é você pagar todas as suas dívidas. Mesmo não tendo condição, você vai lá, divide em 60 meses, mas você paga. Ser justo é você não apontar o seu irmão, é não humilhar o seu irmão, é não defamar o seu irmão, é não falar coisa do seu irmão, é não dizer mal do seu irmão. Ser justo é amar o seu próximo. Ser justo, sabe por quê, irmão? Ser justo é uma das características de Deus. Deus é justo. O Senhor não vai deixar que ninguém que é culpado saia de mansinho sem ser punido. Ele é justo. Se você plantou, você vai colher. Agora aí entra a misericórdia dele. Entra a misericórdia de Deus. Mas e aí? Deus está falando comigo, com você. O justo viverá da fé. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Eu achei muito interessante aqui, o justo nunca será abalado. A pessoa que é justa, a pessoa que procura fazer as coisas corretas, ele nunca vai ficar abalado. E pode vir a crise que for, que não abala ele. Pode vir o problema que for, não vai abalar ele. Sabe por quê? Porque a sua vida está ligada, ele confia em Deus. Provérbios 10, versículo de número 30, é bem claro aqui, olha: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará a terra. O que significa? Quem pratica iniquidade, quem pratica impiedade, vai morrer cedo. Não vai herdar as coisas do céu, não vai herdar esta terra, não vai ter coisas boas nessa terra. A vida dele é curta. Ele vai até um certo limite, e a Bíblia diz que ele é ceifado. A Bíblia diz que ele é como uma flor, ele é tirado da terra.
Quem pratica impiedade, ele não vai habitar a terra, porque é promessa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando comigo e com você aqui. Provérbios 10, versículo 7, vamos falar sobre isso. Olha para os irmãos ver. A memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio vai apodrecer. O que significa isso? Se você for justo, ainda que você morra, ainda que você vá embora, um dia alguém vai lembrar de você, vai ficar na memória de todo mundo que você era uma pessoa justa, que você era uma pessoa boa, que você era uma pessoa que procurava servir a Deus de verdade, que você era correto em todas as suas coisas, em tudo que você ia fazer você era correto. Mas você pode notar uma pessoa que é ímpia, faz as coisas erradas, ele morre, no mesmo dia alguém fala, foi cedo. Né? Não, já foi tarde, né? No mesmo dia fala assim, já foi tarde. No outro dia ninguém está lembrando dele mais, já passou, acabou. A mãe fica chorando, o pai fica chorando, a família fica chorando de saudade, mas ele que estava lá praticando a impiedade, o nome dele desaparece, ninguém mais lembra dele, porque a Bíblia nos ensina isso. Eu achei interessante também Provérbios 10, versículo 3. Olha aqui para quem pensa que vai passar fome. Se é justo, o justo não passa fome. Olha para você ver o versículo. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo do ímpio, ele rechaça. Você que serve a Deus, você não vai passar fome. Tanto o seu corpo físico quanto a sua alma. Deus vai trazer a providência, Deus vai trazer a solução. Você crê? Você acredita na palavra de Deus? Você crê no que eu estou pregando para você? Você crê na palavra que está sendo dita a você? É a palavra de Deus, não é as minhas palavras, são a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor está mandando te dizer que Ele está cuidando de você desde quando você nasceu. Ele tem um projeto com você. Você não vai passar essa prova, não vai morrer nessa prova. Você vai, aleluia, vencer ela. Você vai vencer ela. Salmo 112, versículo 6. Salmo 112, versículo 6, também temos aqui um texto muito interessante. Um texto que nos chama a atenção também. O Salmo 112, versículo 6 diz assim, olha para você ver. Não temerás maus rumores. Na verdade, nunca será abalado o justo. Ficará em memória eterna. Olha para os irmãos ver, memória eterna. Nunca será abalado o justo, ele vai ficar em memória eterna. Então não vale a pena fazer as coisas corretas? Vale. Vale a pena a gente sofrer, mas sofrer fazendo o que é certo. Sofrer, aleluia, por uma situação correta. Porque não estou dizendo para você que se você vai servir a Deus, você vai ser justo e você não vai ter prova não. Aqui está dizendo o texto que você vai passar por algumas provações sim. Mas o Senhor está contigo e a vitória é sua. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Salmo 55, versículo de número 22. Olha aqui os irmãos estão dizendo, olha o que o salmista está dizendo, e eu convido você a fazer isso hoje, se você entrou com algum problema aqui, se você entrou com o coração amargurado, triste, preocupado, diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca, olha aí para os irmãos, nunca permitirá que o justo seja abalado. Deus não vai permitir que o justo seja abalado. Ele vai sustentar. Ele vai sustentar. Ele vai dar vitória. Ainda que as lutas venham para te derrubar, mas o Senhor vai te pôr de pé. Ainda que as lutas venham para te derrubar e você não consiga andar, o Senhor vai te carregar no colo. Ele vai te levar, aleluia, debaixo das suas asas, você vai estar seguro. Porque Ele é escudo, Ele é broquel. Lança o teu cuidado. Então lança hoje. Por que você está carregando esse peso?
Hã? Você está carregando esse problema nas costas, essa preocupação aí, essa ansiedade, esse nervoso. Por que você está carregando isso tudo? Não é teu. Deus está mandando dizer para você, não é teu. Mateus capítulo 6 diz assim, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com o que haver de vestir, de beber. O Senhor cuida dos passarinhos, vai cuidar de você. O Senhor que veste os lírios, vai vestir você. Ele está dizendo para você que entrou aqui hoje, na prova, na dificuldade, na luta. Quantos podem dizer amém? Amém. O nome de Jesus é glorificado. Agora, para nós encerrar, irmãos, abre a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 3. Glória a Deus. Romanos 3, versículo de número 21 ao 26. Deus olha do céu e não vê aqui na terra nem um justo sequer. Então Deus manda o seu Filho unigênito para morrer, para derramar o seu sangue no Calvário, para te justificar. Eu quero falar um pouquinho para você que pela fé em Cristo Jesus, você é justificado. Pastor, como que eu posso me tornar justo? Como que eu posso ser justificado de todas as coisas que eu fiz, que eu faço, as coisas que eu vivo? Se você aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida a Ele, você vai ser justificado por Ele. E através dessa justificação, você vai ter direito a todas as promessas que estão escritas neste livro. Todas as promessas. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, e tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você é justificado gratuitamente, não tem que pagar nada. O que eu faço, pastor? Nossa, eu já fiz tanta coisa errada, né? Assim, deve ter alguém falando assim, né? Fiz tanta coisa errada, pastor. Eu já matei, já roubei, já fiz isso, fiz aquilo, fiz tanta coisa que não agrada a Deus. Como que eu posso ser justificado? Entregando a sua vida a Jesus, entregando o seu coração a Ele, tomando uma posição na sua vida e dizendo, eu vou servir a Deus de coração, porque através de Jesus Cristo, através da sua morte, você é justificado. Eu quero fazer uma oração por você. Esta é a palavra de hoje. Noé era um varão justo. E Deus chamou Noé num canto e falou, Noé, você vai fazer uma arca para mim. O justo tem contato direto com Deus. Sabia disso? A pessoa que procura, a pessoa justa, ela tem uma intimidade direta com o Pai. O Pai passa projetos, como passou para Noé, projetos tremendos, de construir uma arca, porque Noé era justo. Certa feita estava fazendo uma reunião no céu, estavam os anjos, e Deus estava ali, de repente saiu, e apareceu o Satanás ali. E Deus falou, está vendo lá meu servo Jó? O homem temente, reto. Ele não usou a palavra justo, mas ele usou reto, que se desvia do mal. Então, para quem entender, é justo. Deus deu testemunho de Jó pela sua conduta.
Sabe o que eu vou falar para a igreja? A gente tem que parar de falar muito e fazer pouco. A gente tem que falar mais, a gente tem que falar pouco e praticar mais. Porque às vezes é fácil pregar o amor e a gente ama pouco. Sabia? Às vezes é fácil falar coisas e viver pouco aquilo lá. Temos que ser mais atuante. Temos que praticar mais aquilo que está no nosso coração. Às vezes você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, mas você não consegue praticar. Deus está te convidando a tomar uma posição hoje, para que você possa, através da palavra dEle, você possa, aleluia, se encher da graça dEle. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fecha os teus olhos. Quem entendeu a palavra? Deus vai te dar vitória.